Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, produzindo a commodity que dita as regras do mundo moderno. Mas há quem diga que o país pode estar perto de uma forte crise econômica. Até que ponto o colapso econômico da Arábia Saudita é real? Polêmica e luxuosa. Essas duas palavras são ideais para descrever a Arábia Saudita. O país é uma das poucas monarquias absolutistas que restaram nos dias atuais, e de longe a mais famosa delas, mas não exatamente por bons motivos. A Arábia Saudita está intrinsecamente ligada à família real que a governa, a Casa Saud. Daí vem o nome do país que foi fundado, da forma como conhecemos hoje, em 1932 por Ibn Saud, o primeiro rei do país. Seus descendentes ainda governam a nação quase 100 anos depois. A Arábia é uma das principais nações islâmicas do planeta, abrigando duas cidades sagradas da religião, Meca e Medina. Ela também é uma das mais rigorosas nos segmentos das leis religiosas provenientes do Alcorão. 90% do país é muçulmano e muitas acusações se somam ao país dele ser extremamente intolerante com pessoas que professam outra fé, como o cristianismo. Esse e vários outros motivos mostram que, além do dinheiro, existe muita sujeira na nação saudita. Mas esse dinheiro não é inesgotável e o país sabe disso. Apesar de ser a segunda maior produtora de petróleo, a Arábia Saudita é a maior exportadora. Com tamanho controle sobre o ouro moderno, boa parte de seu poder e dinheiro advém da commodity, o que também pode ser um problema a longo prazo. É tamanho luxo presente na elite do país, formada por pessoas ligadas à família real, que a riqueza saudita chega a ser obscena, mas mais do que isso, ela é atrativa, ou pelo menos busca ser. A Arábia Saudita quer se vender como um paraíso turístico e, para tanto, investirá mais de $1 trilhão pela próxima década para atingir seu objetivo. Mas o dinheiro pode comprar todo o interesse dos turistas? Afinal de contas, a Arábia Saudita não tem uma reputação positiva. O país já feriu alguns direitos humanos e o faz repetidamente, uma verdadeira ficha corrida. O ponto mais polêmico quanto à Arábia Saudita é seu formato de governo de monarquia absolutista, e é acusado de matar jornalistas dissidentes. Mas você sabia que o país não tem uma constituição como o mundo todo tem? Acredite se quiser. Existe a lei básica da Arábia Saudita, que pode ser compreendida como uma constituição, porém, ela própria afirma que não é a carta magna do país. Tendo em vista que eles têm uma visão onde o islamismo está correto em todos os aspectos da vida, seja terrestre ou celestial, os sauditas não veem necessidade de que os homens criem leis. Dessa forma, o Alcorão e as tradições deixadas pelo profeta Maomé, conhecidos como Sunnah, funcionam como guia, que não pode ser substituído da sociedade saudita. A Sharia, lei islâmica, é o que dita as regras. Sendo assim tão religioso, não é de se espantar que o país entre em controvérsia com os mais variados grupos. Defensores da causa LGBTQ+, dos direitos das mulheres e até defensores da liberdade religiosa. Preceitos básicos em nossa sociedade são ofensivos na Arábia Saudita. Professar expressamente sua fé cristã por lá é um ato de coragem. Quer ver só? As igrejas não são permitidas na Arábia Saudita, tendo em vista que o islamismo é a religião oficial. A lei básica do país afirma que o Islã é a fonte da legislação. A Arábia Saudita é o único país do mundo onde não há igrejas oficiais. Os cristãos que vivem no país podem se reunir para orar em locais privados, mas não podem construir igrejas. Manifestar sua fé publicamente pode ter consequências imprevistas. Em 2019, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou planos para construir uma igreja para os cristãos que vivem no país. No entanto, essas palavras foram só isso, palavras. A proibição de igrejas na Arábia Saudita é um assunto controverso. Alguns argumentam que a proibição é uma violação da liberdade religiosa, enquanto outros, especialmente a própria população local, argumentam que é necessária para proteger a identidade islâmica do país. Recentemente, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que atua na Liga Saudita, marcou um gol e, ao comemorar, fez o sinal da cruz. Esse simples gesto levantou questionamentos na internet sobre se ele sofreria represália. A resposta mais óbvia era não, e assim foi. Mas isso porque estamos falando de Cristiano Ronaldo, o segundo jogador mais vitorioso de sua geração. Ele sofrer uma represália por isso é algo impensável. Afinal de contas, ele é o rosto do grande projeto do príncipe herdeiro da Arábia Saudita de tornar o país uma potência turística, esportiva e de tudo o que for possível. O fundo de investimento público do país, que tem centenas de bilhões de dólares à sua disposição, vem gastando e muito para se tornar um grande centro futebolístico
futebolístico, oferecendo salários absurdos a estrelas mundiais, como foi o caso da compra do Neymar mais recentemente. O fundo também compra clubes do exterior, como o da Inglaterra. Existe uma razão de ser para isso. Chama-se sports washing. O termo se refere unicamente à prática de governos de usar esportes para melhorar reputações desgastadas por ações condenáveis. Isso lhe soa familiar? Quanto ao dinheiro das mulheres, é senso comum o quanto elas precisam viver sob rígidas regras na nação árabe. É comum que muitas delas casem por meio de acordos arranjados por seus pais em vez de por livre e espontânea vontade, além de precisarem seguir uma norma de vestuário. Sair de casa com uma roupa acima dos joelhos ou que mostre os ombros está fora de cogitação para sauditas. Porém, eu disse que a Arábia Saudita quer se vender como um paraíso turístico e por isso em regiões onde há maior concentração de estrangeiras, as regras tendem a ser mais flexíveis. Essa necessidade por atrair mais turistas surgiu por um motivo simples: o país não pode depender do petróleo para sempre. 267 bilhões de barris de petróleo. Essa é a reserva comprovada da Arábia Saudita, segundo a própria. Mais de 80% das receitas do orçamento do governo local são provenientes do petróleo. Quase metade do seu PIB tem como base a commodity. Nas últimas décadas, a Arábia Saudita passou a ganhar cada vez mais notoriedade pelo seu sucesso econômico e protagonismo regional, mantendo um crescimento constante. O crescimento médio do PIB da Arábia Saudita entre 2000 e 2010 foi de 5,4% ao ano. No primeiro ano do século, sua economia acumulava 208,3 bilhões de dólares. Em 2010, ela já havia saltado para 680,2 bilhões. Contudo, na última década, esse crescimento impressionante sofreu uma queda pela metade, sinalizando que apesar do petróleo continuar dando muito lucro, a economia saudita não pode se basear só nisso para crescer. Ela precisa diversificar suas criações de receita, e é o que ela está tentando fazer. O problema de ser extremamente dependente do petróleo é que o mundo busca cada vez mais diversificar sua matriz de geração de energia. Planos de transição energética já estão em pleno vigor na Europa. A União Europeia já aumentou em 25% seus investimentos em energias renováveis de 2022 para cá. A Alemanha quer que sua matriz seja composta de até 60% de fontes não poluentes até o fim da década. Essa guinada rumo a um mundo que consuma menos fontes poluentes, tais como petróleo e gás natural, pode minar a força econômica e o poder geopolítico do país chefiado pela família Saud. As reservas colossais de petróleo garantem tanto poder à Arábia Saudita que, mesmo sendo acusado de ferir direitos humanos, o país tem prestígio junto ao Ocidente e nunca é criticado pelas nações ditas como defensores da democracia e da liberdade individual. Para mostrar que está pronta para o futuro e que será moderna a despeito do petróleo, a Arábia Saudita anunciou a construção da NEOM. A cidade foi anunciada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante de fato do país, em 2017. Na ocasião, ele afirmou que a área vai operar independentemente da estrutura governamental existente, com suas próprias leis tributárias e trabalho e um sistema judiciário autônomo. Foi anunciado que será o primeiro lugar em toda a Arábia Saudita onde homens e mulheres terão uma maior condição de igualdade. A iniciativa faz parte da Saudi Vision 2030, um plano que visa reduzir a dependência da Arábia Saudita do petróleo, diversificar sua economia e desenvolver setores de serviços públicos. A intenção da Arábia Saudita é passar do petróleo para a alta tecnologia e colocar o reino na vanguarda dos avanços tecnológicos, se posicionando numa era pós-petróleo. O plano exige que robôs desempenhem funções como segurança, logística, entregas ao domicílio e cuidados com as pessoas e que a cidade seja movida exclusivamente por energia eólica e solar. Como a cidade está sendo projetada e construída do zero, a inovação é a palavra-chave e dinheiro não vai faltar para isso, com a obra sendo orçada em mais de 500 bilhões de dólares. O detalhe mais audacioso e famoso da NEOM é a construção do The Line, um prédio-cidade. Você não entendeu errado, é isso mesmo. The Line será uma cidade composta por um único edifício no deserto que se estenderá por 170 quilômetros e abrigará 9 milhões de pessoas. A cidade futurista ficará localizada no noroeste do país, perto do Mar Vermelho. É projetado que o edifício cidade terá 200 metros de largura que atuarão como uma cidade vertical e deverá ficar 500 metros acima do nível do mar. Ele terá 34 quilômetros quadrados, de acordo com o governo de Bin Salman. O The Line é parte essencial daquele projeto de estímulo ao turismo que eu citei no início do vídeo. Ele servirá para que a Arábia Saudita finalmente consiga rivalizar com Emirados Árabes Unidos, que tem as cidades de Dubai e Abu Dhabi, e remodelar a economia do reino, transformando-o em um centro de viagens. Com o objetivo de atingir 100 milhões de visitantes anuais até o fim da década, espera-se que o aumento impulsione a economia local em bilhões de dólares e assim reduza a longo prazo a dependência do petróleo. A Arábia Saudita não se importa em nada com direitos humanos, especialmente se eles forem de encontro com suas leis sagradas. Mas o país se importa com dinheiro e sabe que para se tornar um paraíso
paraíso turístico, precisa rever suas políticas rigorosas e antiquadas. O processo para isso já está em pleno vapor, com bilhões sendo gastos com um propósito claro: limpar a imagem do país e torná-lo uma maravilha do mundo moderno. Quem poderia imaginar que o petróleo também pode servir como alvejante, né? Como Nova York está caminhando para sua falência? É o que eu te mostro no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!